E aí, rapaziada, tudo bem? Tô aqui de volta, hein? Pra gente voltar a trocar uma ideia sobre Flamengo. E o tema hoje vai ser a escalação do Felipe Luiz para enfrentar o Internacional nessa quarta-feira lá no Beira-Rio, jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aí, como é que vai ser a montagem desse time a partir do modelo de jogo do Felipe Luiz? Deve ter um monte de gente aí falando: ai meu Deus, tem que escalar o Pedro. O Pedro fez 2 gols contra o Inter, jogou pra caramba. E aí, será que vai ser assim? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Você que está me vendo aqui, por favor, me segue aí no canal, pode deixar também o seu like e também ativa as notificações aí clicando no sininho. Por favor, preciso crescer nesse canal, preciso ficar famoso aqui também no YouTube. Mas na verdade, assim, é uma grande diversão estar aqui e eu quero muito bater papo com vocês aí, por isso que eu peço também que vocês comentem tudo que eu falar para que a gente possa interagir aí no YouTube sobre as coisas do Flamengo, né? Bom, escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional, né? O Flamengo cumpriu a promessa de priorizar o Campeonato Brasileiro também, escalou um time muito forte contra o Internacional e o Clube Gaúcho escalou seus reservas. Resultado, uma vitória assim, monumental do Flamengo por 3-1. Talvez nem tanto pelo placar, mas pela performance. O Flamengo realmente se apresentou muito bem em campo. E um dos grandes destaques desse jogo foi o atacante Pedro, que marcou 2 gols, que atuou muito bem, se movimentou. Enquanto teve fôlego, realmente rendeu bastante para a equipe. Mas a questão é a seguinte: ele será titular contra o Internacional pela Libertadores por conta dessa performance ou não? Eis a questão. E aí, eu quero comentar para vocês uma coisa. Antes de você ter qualquer opinião formada sobre quem você quer que jogue, você tem que ter, primeiro, na cabeça que quem monta o time é o Felipe Luiz. E ele não monta o time do nada, ele monta o time a partir de uma ideia de jogo, né? E esse praticamente 1 ano de Felipe Luiz, no comando principal da equipe do Flamengo, deixou claro pra gente uma coisa: o time do Felipe Luiz tem que ter atacantes rápidos na frente que marquem a saída de bola do adversário com muita ferocidade. Se não for assim, não serve. Porque o modelo de jogo é esse: o Flamengo quer roubar a bola lá na frente para estar perto da área e criar oportunidade de gol. É assim. E os atacantes que não se adequarem a isso vão ter menos espaço. Isso é fato. Aí eu entro numa outra discussão. Pedro e Arrascaeta, que jogaram juntos no jogo de domingo, vão jogar juntos no jogo de quarta-feira? Eu apostaria que não, por uma razão básica. São os 2 jogadores do setor ofensivo do Flamengo que menos condição física têm de fazer essa função. O Pedro, depois da tal bronca pública, né, com razão, porque o Pedro realmente não vinha se dedicando nos treinos como deveria, depois disso, o que aconteceu? O Pedro realmente passou a se esforçar muito mais, né? Você vê o jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O Pedro correu o campo todo, ajudou na parte associativa do jogo ofensivo, foi muito bem realmente. E correu, marcou enquanto pôde, e depois o fôlego acabou. E a mesma coisa aconteceu contra o Internacional. E aí o que acontece? O Flamengo acaba ficando com 2 jogadores sem conseguir cumprir essa função. O Arrascaeta não é nem questão física, é questão de formação dele próprio como atleta. Ele não é um jogador muito intenso. Ele não é um jogador muito feroz na marcação. Ele é um camisa 10 clássico, armador, daqueles que, se estivesse nos anos 90, jogaria fácil, seria um dos grandes jogadores do mundo, talvez. Mas no futebol de hoje, em que essa necessidade física se apresenta, o Arrascaeta não consegue oferecer muito. E o pior, ele pode estar na plenitude da parte física dele. Ele não vai conseguir cumprir tão bem essa função. Então, por isso é o Pedro que tem que cumprir. Mas o Pedro aí já não tem caixa para isso, né? E não tem caixa porque também não tem condição física de formação? Talvez sim, talvez não. Aí só o tempo vai dizer. Porque o Pedro, ele tá voltando de uma lesão grave. E ele não joga com o Felipe Luiz quando o treinador assume o comando do Flamengo ali no fim de 2024. E ele entra no time do Flamengo já com o Felipe Luiz, tentando implementar esse modelo de jogo, e ele não consegue atender tão bem. Faz gols em algumas partidas, afinal é um goleador, mas o cumprimento tático dentro do que é exigido pelo Felipe Luiz, ele não consegue cumprir. E aí temos um problema. Um problema que talvez em 2026 seja resolvido, quando o Pedro estiver plenamente recuperado da lesão que sofreu, estiver totalmente apto, e aí ele possa cumprir 100%, mas hoje ele não consegue. E aí o Felipe Luiz, na cabeça dele, tem que ver o melhor para o Flamengo. E o melhor para o Flamengo, dentro dessa filosofia de jogo hoje, é o Bruno Henrique, ou pode ser o Wallace Ian, mas vai ser o Bruno Henrique, por conta da experiência, por conta da hierarquia do jogador. Então, muito provavelmente é ele que vai começar jogando contra o Internacional. Sobre o Pedro, tem um dado muito relevante, muito legal, que foi trazido pelo Falso 9, no seu canal do YouTube. Ele mostra que no exato momento em que o Pedro cansa, o Flamengo começa a marcar menos a saída de bola do Internacional e o Inter começa a ter mais posse de bola e começa a chegar mais nas imediações da área do Flamengo. Olha esse trecho aí do vídeo do meu amigo Vitor, Falso 9.
vai ver como entre o minuto 1 e o minuto 16 foi o único período do jogo que o Flamengo teve posse de bola muito abaixo. Por quê? Porque nesse momento, talvez o Pedro tenha se desgastado de fazer aquilo que ele precisava fazer e o Internacional, ele por sua vez, começou a baixar mais um homem e gerar mais necessidade de perna, né, para esses dois atacantes. Então o Flamengo começou a ter os lados do campo mais expostos e começou a ver o Internacional subindo ali, né, para marcar, para atacar o Flamengo, e o Flamengo não conseguindo recuperar a posse de bola, né? O Pedro tentando fechar o jogo por dentro, mas muito longe do Arrascaeta, o Inter baixando o Aguirre para fazer essa construção muito mais vezes, e assim o Flamengo foi tendo dificuldade e foi deixando o Luiz Araújo muito exposto. E a partir da entrada do Plata, o time passa a ter de novo o seu domínio resguardado, né? Aqui era um último lance com o Pedro, que a bola acabou chegando ali para finalização, né? E essa foi a gota d'água, digamos assim, que o Felipe Luiz teve para fazer a mudança, colocar o Plata, e foi imediato como o time começou a subir, começou a se associar, trocando passe mais rápido e começou especialmente a diminuir o ciclo de posse de bola do adversário, recuperando a posse de bola, como eu mostrei no gráfico anterior. Vou colocar de novo esse gráfico aqui para vocês terem essa noção de, a partir dessa segunda metade, o que aconteceu. Pressionando mais alto com a porta melhor fechada, o Flamengo conseguia recuperar essa bola, e aí a partir dessa recuperação a bola veio para o meu Gonçalo Plata, e ele daria números finais à partida se o Flamengo não tivesse ali no final exagerado no quanto se poupou e sofrido um gol. E aí, torcedor rubro-negro, entendeu por que às vezes o Pedro nem entra em campo, às vezes o Pedro sai no meio do jogo? Exatamente por isso. Assim, não adianta botar a mão na cabeça e dizer: ai meu Deus, ele não pode tirar o Pedro é quem faz gol. Na cabeça do Felipe Luiz, ele vê o futebol de uma outra forma. E a gente precisa entender que o Felipe Luiz é um treinador brasileiro, mas com formação europeia. As filosofias que ele tenta implementar no time do Flamengo têm um toque europeu muito grande. E assim, queiram ou não, a gente tem que se acostumar. E não dá para dizer que o Felipe Luiz não está trazendo resultados, né? A gente pode reclamar da performance da equipe em algumas partidas e tal. Pode até reclamar que não joga aquele futebol vistoso, aquele futebol tão desejado pela torcida do Flamengo, mas os resultados estão aí, né? E se ele conseguir as taças tão desejadas, como é que vai ser, né? Então, rapaziada, é isso. O Pedro provavelmente não será titular, o que não significa que ele não pode entrar no segundo tempo em boas condições físicas e oferecer, além do seu talento, além da sua capacidade goleadora, esse requisito que é fundamental para jogar no time do Felipe Luiz: a participação física, a marcação na saída de bola do adversário. Vamos ver se o Pedro vai conseguir fazer isso. Se conseguir, provavelmente ele vai ser escalado aí no segundo tempo do jogo contra o Internacional, e vai ser muito importante, porque vai ser um jogo renhido, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem estado mais uma vez aqui comigo. Por favor, deixa o like, siga também esse canal, por favor, para a gente aumentar essa comunidade rubro-negra, e também ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Tá legal? Muito obrigado a todos e até amanhã.